Então, irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês a gente abrir aí o texto bíblico lá no livro de Mateus, capítulo 1, e nós vamos ler, ou pelo menos vou começar a ler do 1 ao 17, mas para a gente ganhar tempo eu não sei se eu lerei o texto todo na íntegra, porque esse texto, ele é aquele texto que todo mundo gosta de ler, que é um texto que fala de genealogia, aqueles nomes interessantes, sim, eu estou usando óculos, aquele texto interessante que todos nós gostamos de ler, com nomes muito interessantes, mas a ideia principal não é passarmos pela genealogia em si, mas meditarmos alguma coisa que diz lá no versículo 17. Mateus 1, de 1 a 17. É um texto que vai falar sobre, dentro da lógica de Mateus, sobre a genealogia de Jesus, de Abraão, até chegar ao tempo do Senhor Jesus. Assim, o tema da mensagem de hoje é uma introdução a começarmos a falar algo sobre o tempo, e que a gente possa meditar sobre isso, porque meditar também leva tempo. Então vamos lá, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e a Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e a Abias gerou a Asa. E o texto continua, e agora a gente dá um salto lá para o versículo 16, porque o texto continua narrando essa genealogia. Então vamos lá para o versículo 16. E Jacó gerou a José, não o Jacó lá do início, mas e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Os estudiosos vão dizer que nessa época contavam-se gerações em torno de 40 anos para cada geração. 40 anos. Eu fiz esse ano 41. E quando eu olho para trás, parece que eu já tenho muito tempo de vida. Fazendo a conta dessas 40 gerações de 14 vezes cada uma dessas 3 gerações, a gente vai chegar a um total de 1680 anos. É tempo pra caramba. Interessante a gente pensar, se a gente for pensar nessa linha temporal, desde o início do mundo, desde a fundação do mundo, que não é contado nessa geração, nós temos a promessa do Senhor de que viria o Cristo, e que esse que viria esmagaria a cabeça da serpente e mudaria o rumo da história. Só que a gente vai pensar no tempo, e fazendo sempre lógico, a gente vai fazer esses pensamentos sempre com uma analogia a partir das nossas vidas.
A gente vai percebendo que de versículo para versículo, e de capítulo para capítulo, e de livro para livro dentro da palavra de Deus, muito tempo se passa. E na nossa vida, muito tempo se passa. E você pensar em uma promessa que foi feita há 1680 anos atrás, vamos pensar que isso seja um número literal, e você não vê o cumprimento disso acontecer, isso pode trazer algumas consequências para a nossa fé, para aquilo que acreditamos e a partir de quem Deus é. Porque na realidade o tempo ele foi criado a partir da criação de Deus. Quando Deus estava lá no seu estado de festa, que os teólogos vão chamar, o tempo não existia. Então Deus, na sua infinita sabedoria, decide criar. Bum! O tempo passa a existir e as coisas começam a acontecer. E lá no Éden ocorre a separação do homem de Deus e a promessa: virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E essa história começa a ser passada de geração em geração. E o tempo vai passando e as coisas não acontecem. E o tempo vai passando e as coisas não acontecem. O que o tempo quer dizer para nós? Nós temos tempo, como diz a própria palavra de Deus, para crescer, nós temos tempo para viver, nós temos tempo para morrer. O tempo é uma realidade que ela está intrínseca a nós, os seres humanos. E não é que Deus, ou melhor, não é que nós precisemos do tempo para chegarmos a alguma compreensão daquilo que é a vida. Mas sim que Deus, no tempo, age em nós para que nós possamos ganhar algumas compreensões da vida. Porque Deus não está preso ao nosso tempo. A palavra de Deus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. O tempo, de acordo com aquilo que estamos vivendo, tem algumas percepções diferentes para cada um de nós. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, mas é interessante como a percepção temporal para nós, ela varia. Por exemplo, você está para acordar para ir trabalhar e você diz assim: só mais 5 minutos. Esses 5 minutos têm o mesmo tempo quando você está acordado, esperando alguma coisa? Não tem. Se você está apertado para ir ao banheiro e você bate a porta e alguém fala lá de dentro: espera aí só mais 5 minutos. Não tem o mesmo tempo. A percepção da passagem de tempo para nós, ela é muito diferente a partir daquilo que estamos vivendo. Vejamos nós, nesse calor que estamos vivendo aqui. A percepção do tempo aqui com o calor, ela pode se tornar insuportável. Porque de um certo nível nós podemos estar sofrendo. E o sofrimento, ele traz para nós uma percepção de tempo muito demorada. Talvez a maioria de vocês, ou boa parte aqui, sejam pais e mães, ou vivem uma realidade bem de perto, e nós conhecemos bem as fases que as crianças passam e que nós mesmos passamos. E essas fases e essas sazonalidades da vida fazem com que determinados períodos da vida que vivemos possam se parecer longínquos demais. Você já viveu um tempo de doença na sua família?
onde você passa por um período que parece interminável. E se você for perguntar a alguém que por aquele mesmo período de tempo passou por uma experiência excelente, essa pessoa poderá dizer: nossa, mas como o tempo voou. Entretanto, por aquele mesmo período de tempo, você vai perguntar para alguém que passou por uma experiência terrível, e essa pessoa quase que invariavelmente vai dizer: nossa, mas o tempo não passa de jeito nenhum. A percepção do tempo para nós, ela varia, ou pode variar, de acordo com a experiência que estamos vivendo, ou de acordo com aquilo que estamos vivendo, ou de acordo com a distância de uma determinada situação que estamos vivendo. Lembra lá do texto do Monte da Transfiguração? Estavam lá Jesus com os discípulos a quem ele escolheu, e Pedro pede para que sejam feitas cabanas lá em cima, porque o tempo estava gostoso demais, e ele não queria que o tempo passasse, ele não queria que aquilo acabasse, porque o que é bom, a gente não quer que termine, o que é bom, a gente quer que permaneça. E trazendo um pouco para a nossa situação atual, a situação que a gente vive hoje na nossa sociedade, e exclusivamente brasileira, e talvez mais exclusivamente do Rio de Janeiro, ou melhor, do país inteiro. Às vezes a percepção nossa temporal, ela pode ser de desesperança. Porque eu não sei se você esse ano teve a sensação de que as coisas não vão melhorar, não vão passar. A gente olha para uma determinada coisa, e essa situação, e a gente pareço imaginar uma linha do tempo que parece que não tem fim. Parece que essa situação não vai mudar. Então fico me indagando e fiquei tentando buscar experiências que nos podem remeter a experiências semelhantes a que estamos passando, e eu pensei no povo no cativeiro. Quantas orações de súplicas foram feitas no cativeiro? Fiquei pensando em Jó. Quanto tempo demorou para Jó aquela situação que ele vivia? Quanto tempo tem demorado para você a situação que você vive? Eu sei que muitas vezes, muitos de nós já passamos por experiências semelhantes, mas o tempo, a percepção do tempo para cada um de nós, ela é diferente. Mas como eu disse antes, Deus ele não está preso ao nosso tempo. Aliás, Ele é o Senhor do tempo. E parece, ao ler a palavra de Deus, que Deus ele vai utilizando o tempo que por Ele foi criado para que possamos amadurecer com as situações. Lá no livro de 2 Pedro, nós lemos, pegar o texto para falar o versículo certinho. 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então parece que no passar do tempo, Deus está mostrando algumas coisas para nós. Olha, o que você precisaria fazer, ou chegar, ou agir a meu respeito, sabendo quem eu sou, você deveria fazer isso num dia. Mas por causa do seu coração duro,
por causa da sua forma de achar que o que você pensa como viver é certo, eu vou levar 1000 anos com você para que você possa chegar à imagem do meu filho. Então, pela misericórdia de Deus, Ele leva um tempo conosco para que nós possamos alcançar aquilo que Ele precisa que alcancemos, a estatura de seu filho. Quantas vezes você já ouviu na sua vida que você precisa amar ao próximo? Quantas vezes você já ouviu na sua vida que você deve amar a Deus acima de todas as coisas? Quantas vezes você já ouviu na sua vida que você deve tratar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja? Quantas vezes você já ouviu na sua vida, quantas vezes nós já ouvimos nas nossas vidas que nós devemos amar os nossos inimigos? Quantas vezes nós já ouvimos na vida que nós devemos adorar ao Senhor acima de todas as coisas? E no passar do tempo, parece que Deus vai repetindo todas essas coisas para nós, dia a dia, dia a dia, para que em seu tempo nós possamos chegar à estatura do Filho de Deus. E o tempo vai passando, e algumas coisas para nós vão fazendo sentido na palavra de Deus. E o tempo vai passando, e algumas coisas que nós éramos tão duros em reclamar, nós agora já vemos que isso não tem tanta importância assim. Eu lembro que assim que eu assumi o pastorado de jovens lá numa igreja em São Gonçalo, uma das minhas primeiras mensagens foi num culto fúnebre de uma menina muito querida na igreja. E eu lembro que eu preguei ali sobre a questão da morte e a cessação do tempo. Tudo o que naquele momento, tudo o que poderia ter sido feito, poderia ter sido dito, aquela menina que faleceu, encerrou-se a oportunidade, porque o tempo para isso acabou. E eu sei que o tempo nos é muito caro. Talvez por isso muitos filmes que nós vemos tratam fantasiosamente sobre máquina do tempo. Vou te dar 30 segundos aí. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo aqui, em que momento do tempo da sua vida você voltaria? Tem muita gente dizendo que não voltaria. Mas se você pudesse, você voltaria? Já dizem algumas pessoas, ou já disseram algumas pessoas, que Deus não permite que nós voltemos no tempo, porque senão não haveria futuro. Porque toda hora nós estaríamos voltando para consertar alguma coisa que nós não gostamos. E aí assim o futuro não existiria. O tempo parece ter essa questão de maturar a gente. De fazer com que a gente cresça. De olhar para aquele momento e perceber assim, não, realmente eu errei lá, mas com Deus na minha vida eu pude aprender que naquele tempo eu fiz aquilo, mas a palavra de Deus, através desse tempo, ela me fez crescer. E talvez, e aqui bem talvez mesmo, já chegando para o final, porque falar sobre o tempo demanda muito tempo e é muito filosófico, eu sei. Talvez a instituição do tempo por Deus na nossa realidade, na nossa história, tenha uma questão para que as coisas ruins passem. O choro pode durar uma noite, mas
o tempo parece existir para que tenhamos a experiência de que as coisas ruins, elas passem. E de que as coisas boas devem e vão permanecer. E aí, realmente para encerrar, o livro de Apocalipse, ele nos aponta algumas coisas muito interessantes sobre o tempo, que lá já no finalzinho do livro de Apocalipse, esse livro tão enigmático, ele traz algumas coisas para que nós possamos pensar e esperançar o nosso coração. Versículo 21, 4 do capítulo 21, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, ele diz assim: Ele, o Senhor, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Se Ele vai enxugar toda a lágrima, nunca mais haverá choro. O tempo para chorar acabou. Não haverá mais morte. Se não haverá mais morte, o tempo para morrer acabou. Nem tristeza. O tempo para experiências ruins, ele também acabou. Nem choro, até porque ele já enxugou todas as nossas lágrimas. Nem dor, sofrimento, expectativas ruins, resultados de exames que nos apavoram. Nada disso haverá. Esse tempo de espera, ele também acabou. Pois a antiga ordem, ela já passou. E no versículo 21, 25, e as suas portas, as portas dessa cidade, nunca se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Se não há o ciclo do dia para a noite ou da noite para o dia, isso quer dizer que não haverá mais tempo. A gente consegue imaginar isso? Uma realidade sem tempo? A gente não consegue imaginar isso não. Porque se eu for ligar esse ventilador, ele leva um tempo para começar a girar. Uma realidade sem tempo, onde tudo será bom e nada precisará passar mais. Tudo será bom, nada mais precisará passar, porque tudo permanecerá bom para sempre. Que Deus nos abençoe.